Primeiro agradecer você que sobreviveu à festa junina e está aqui hoje. Historicamente a gente não está aqui hoje, né? Mas hoje a gente está. O pastor Elis tem falado nos últimos domingos sobre uma série sobre o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, eu aprendi isso com a Rosângela alguns anos atrás, porque para mim eram os frutos do Espírito. Onde a Rosângela me chamou e falou do fruto, muitos anos atrás. Por que é um fruto, o singular? É um só, né? Mas como é que é um só, Dorcas? Você está falando aqui paz, paciência, alegria, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Oi? Ele é tudo em nós, mas tu ainda não me respondeu a minha pergunta. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente não pode escolher um desses aqui e falar, não, o fruto do Espírito que eu mais tenho é a bondade, que eu sou muito bom, mas eu não tenho paciência não, tá? O fruto do Espírito em nós é tudo isso aqui: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É um pacotinho só, tá bom? É um download só que você recebeu. E essa atualização vem com todas essas coisas aqui. O pastor Elis falou sobre amor, alegria, e coube a mim falar sobre paz. E aí, irmãos, se a gente for pensar em paz, a gente abre aí qualquer site de notícias aí, e a gente vai ver que tem uma guerra rolando entre Irã e Israel. E é interessante como a gente pode pensar em Israel, que é o povo de Deus. A gente pode pensar em Israel como essa nação escolhida e etc. E como gostam de fazer uma guerra. É impressionante. É impressionante. Por quê? Porque desde a época de Cristo, irmãos, esse povo esperava que o Messias viesse para poder se levantar com armas, com um exército, para que pudesse derrotar naquela época a dominação que era de Roma. E parece que essa coisa ainda continua enraizada na vida daqueles homens, que eles querem de alguma maneira lutar, brigar guerra. Não estou aqui para falar de motivos, estou aqui para falar sobre o que nós aprendemos e o que se fala de paz. E é difícil falar de paz quando você vê uma guerra lá, Ucrânia e Rússia. Quantos anos, quem sabe aí, quanto tempo essa guerra já acontece? Sabe, irmão? Quantos anos? Uns 2 anos? Mais? 3 anos? E outras guerras, irmãos, vamos trazer para a nossa realidade aqui. Na sexta-feira eu e minha família estávamos comendo uma pizza, comemorando os 75 anos do meu pai. E nós estávamos ali, daqui a pouco na mesa do lado, que estava comemorando um aniversário de uma criança. Daqui a pouco um irmão contra o outro começou a se levantar. E eu vou embora, a gente ficou chocado ali. Se a gente pensar em paz, o que a gente pensa, irmãos? Está em paz hoje? Está tudo bem? Está tudo certo? Porque a paz não é essa ausência de conflitos. E é isso que a gente vai entender, que paz é essa que o Espírito traz para nós. Que amor é esse, que alegria é essa, que paz é essa. E depois, que paciência é essa, que amabilidade é essa, que bondade é essa, que fidelidade é essa, que mansidão é essa, que domínio próprio é esse. E essa paz não é uma ausência de conflitos. Não vai, nós não vamos ter sossego. Vai ser Cante, eu só quero sossego. Nós não vamos ter, porque Jesus falou: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Então a primeira coisa importante para você que está aqui há muitos anos ou que está chegando é que não tem moleza não. Jesus ainda fala numa outra situação sobre o arado, e esse exemplo é maravilhoso, que ele fala: ó, você tem que medir, você tem que ter certeza o compromisso que você quer assumir com Jesus. Você tem que ter certeza de que você sabe o que você está fazendo, porque não é fácil. E essa paz não é uma ausência de qualquer hostilidade. O conceito bíblico é muito mais profundo do que não ter um conflito.
E às vezes a gente fala, não, se eu tivesse um dinheirão, eu teria paz. Se eu ganhasse no bingo ontem, eu teria paz. Ah, se eu sair de férias, eu vou sair de férias, vou fugir de tudo. Mas na verdade, irmãos, a Bíblia nos oferece uma paz agora, nesse momento, aonde nós estamos. Não importa o saldo da tua conta bancária, não importa se você está em Cancún, se está na Disney ou se está em Santos, não importa. Essa é a maior realidade para nós. E um termo usado no Antigo Testamento, que é a palavra shalom, ela traz muito mais do que um comprimento, mas ela traz no sentido dela um estado de plenitude, uma paz na totalidade, uma harmonia que essa paz envolve, que ressoa, que reverbera em toda a nossa vida, em todos os nossos relacionamentos. Começar o nosso relacionamento com Deus, e aí depois o nosso relacionamento com a gente mesmo, e depois o nosso relacionamento com os outros. É esse o conceito de paz, que é o fruto do Espírito. É isso que nós vamos ver nessa manhã. E esse conceito então de paz é diferente do que nós pensamos. E eu vou te dizer que é diferente do que nós imaginamos que vai acontecer, porque talvez não vai acontecer. Ah, eu desejo a paz no mundo. Não dá, não, desculpe, irmãos. Ah, mas Deus não pode vir e descer uma paz aí, tocar lá no Trump, não sei quem, não pode para irmãos. Se nós não entendermos esse conceito de paz, desejarmos viver isso nas nossas vidas, e deixarmos que o fruto do Espírito, não só a paz, mas todos esses que estão aqui em Gálatas 5, 22 e 23, se nós não deixarmos que essas coisas dominem a nossa vida, nós vamos deixar com que a carne domine as nossas vidas, e aí, irmãos, a coisa muda de figura, porque aí nada de paz, é muita guerra comigo mesmo, é muita guerra com os outros, é muita guerra, a paz fica totalmente de lado. Mas existem 3 esferas sobre essa verdadeira paz, e é isso que nós vamos ver. Primeiro, a paz com Deus, que é na dimensão vertical. Segundo, a paz de Deus, e aí isso é para nós internamente. E aí, em terceiro lugar, a paz com os outros, porque se nós temos paz com Deus, experimentamos a paz de Deus nas nossas vidas, então nós devemos estender essa paz horizontalmente. Irmãos, quando nós falamos de paz com Deus, nós precisamos entender que talvez esse seja a coisa mais importante e significativa que nós precisamos e desejar, que nós queremos, porque talvez a gente ache que Deus está muito longe, e é importante nós lembrarmos que não, que Ele está perto, Ele está aqui. E nós fomos criados à imagem e semelhança desse Deus. Porém, irmãos, o que aconteceu lá atrás é que o pecado desconfigurou essa imagem de Deus em nós e nos impediu de ter uma comunhão com Deus, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E aí, se os nossos pecados fazem separação, nós não temos paz com Deus, nós temos guerra com Deus, porque embora Ele nos ama, Ele também, podemos dizer que é cheio de indignação por causa do nosso pecado. E é esse pecado, e são as nossas maldades que nos separam de Deus. Romanos, capítulo 5, versículo 12, Paulo diz o seguinte: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 6, 23 também diz o seguinte: destituídos estão da glória de Deus. Essa é a má notícia para nós, irmãos. Só que Paulo não traz só a má notícia, ele traz uma boa notícia também. Lá em Romanos 5, dos versículos 1 a 5 e depois o 10, diz o seguinte:
Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Paulo se refere a nós como inimigos de Deus. Isso é difícil de entender, é meio estranho. Eu inimigo? Não, eu não sou inimigo de Deus. Que isso, Leandro? Porque nós nunca sentimos que nós estamos em guerra com Deus. Nós não sentimos que existe uma luta entre nós e Deus. Que isso? Só que a Bíblia diz claramente que existe uma guerra com aqueles que não conhecem e reconhecem Jesus como seu único e suficiente Salvador. E quero te dizer que antes que a gente vá a Cristo, antes que Cristo passe a habitar em nós, o Espírito Santo passe a habitar em nós, nós podemos dizer que nós éramos filhos das trevas. E se nós somos filhos das trevas, nós estávamos ou estamos em conflito com Deus. Mas a boa notícia é que nós fomos justificados pela fé, e por isso nós temos paz com Deus, por conta do sacrifício de Jesus Cristo, por conta do que Ele fez na cruz por nós. E por conta disso, eu e você podemos agora estar em paz com Deus. Justificados pela fé, nós podemos nos unir a Deus novamente. Leandro, então significa que Deus esqueceu o nosso pecado, passou uma borracha, jogou tudo para baixo do tapete e deixou para lá? Na verdade, alguém pagou muito caro por conta do nosso pecado, porque Deus derramou a sua ira, a sua fúria, a sua indignação no seu Filho, no seu único Filho, que teve que morrer em nosso lugar, como alguém que foi o substituto pelo nosso pecado. Colossenses capítulo 1, 19 e 22, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus em suas mentes, eram inimigos de Deus por causa do mau procedimento de vocês, mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação. Irmãos, ouça com atenção, nós não merecemos essa paz. O que de fato nós merecemos é o castigo, é a morte, o que for. Mas por causa do grande amor de Deus, grande, gigante, não dá para medir, não dá para calcular, não tem limite, Ele providenciou uma maneira de nós novamente ficarmos unidos com Deus. Quando nós depositamos a nossa fé em Cristo, então nós somos justificados. Isso significa que nós fomos então declarados justos, livres, e agora por conta disso nós temos paz com Deus para sempre. E sabe qual mais uma boa notícia? É que essa paz não depende de mim, nem de você, depende de Cristo, porque nós continuamos pecando, a gente continua um bando de gente ruim, querendo acertar, mas insistindo em errar, mas os nossos pecados não anulam o que foi feito na cruz, e não quebram, não destroem a paz que nós temos com Deus. Romanos 8:1, agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Irmãos, é a coisa mais importante que nós precisamos desejar, que nós desejamos, que nós queremos, é estar em paz com Deus. Não queira você, não, Deus, a gente, né, Deus é
Nossa, Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso. É verdade, mas não queira estar em guerra com aquele que tem o universo na palma da sua mão, que um sopro te é pó, irmãos. E a coisa mais importante que a gente pode desejar, porque provavelmente você está ansioso, provavelmente você tem tribulações, você tem lutas, provavelmente você nem quer que chegue o dia de amanhã, tem muitas situações que se levantam. Talvez eu vá falar agora que a segunda coisa é a paz de Deus, eu te falar sobre não ficar ansioso com coisa alguma, vou falar sobre ter paz com os irmãos, e muitas vezes há diferença de opiniões, há conflitos, uma série de coisas, mas se das três opções que nós vamos falar nessa manhã, nos próximos minutos, se eu puder, se você, Leandro, eu quero escolher uma, escolhe ter paz com Deus. Se a gente escolher, irmãos, ter guerra com Deus, ai de nós, não só nessa vida, mas tem uma eternidade esperando por nós. Não se esqueça disso, a gente vive com os olhos aqui nos 80, 70, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, pensando no futuro dos nossos filhos, pensando se a gente vai ter INSS, aposentadoria, pensando no que a gente vai ter que comer amanhã, pensando como é que eu e o Elise vamos alimentar 25 famintos na semana que vem. Eles comem muito, mas a gente escolhe ter paz com Deus, irmãos, e não nos custa nada. Eu não tenho que andar daqui até Aparecida do Norte, eu não tenho que subir as escadarias do Monte Serra, eu não tenho que dar de nenhum dinheiro, eu não tenho que comprar um pastel na festa junina, nada, irmãos. É só eu entender e aceitar o sacrifício que Cristo fez por mim, entender sim que eu tenho paz com Deus. Não por mim, que eu sou falho, pecador. Tenho condição de estar aqui, estou pregando uma mensagem da Elise, me emprestou para eu compartilhar com você. Sou digno de estar aqui, irmãos, mas eu tenho certeza que eu tenho paz com Deus, porque eu aceito o que Cristo fez na cruz por mim, e não há melhor lugar para eu estar não ser nos braços desse Deus, tendo a certeza que eu creio no sacrifício de Cristo, e que então me torno justo porque Ele nos justificou, e quero sim ter paz com Deus, longe de mim estar em guerra com esse Deus. Não, André, o André está aqui lá, deu as costas ontem, a churrasqueira estava quente, né, cara? Eu não sou um bom churrasqueiro, nota 3, mas vivo com bolha, que eu me queimo lá. Imagina no inferno, hein, André? Ah, mas no inferno vai ter cerveja, eu sempre falo, mas a cerveja vai ser quente, mano, porque lá é quente. A segunda coisa é a paz de Deus. Alguma dúvida sobre paz com Deus? Você tem a oportunidade agora de fazer uma pergunta para a pastora Elise, ela pode responder. Não? Segunda coisa é a paz de Deus. Agora, por que está nessa sequenciazinha bonitinha, irmãos? Porque não dá para a gente ter a paz de Deus sem a gente ter e experimentar a paz com Deus. Estou em paz com Deus, então vou para o próximo nível, vou para a próxima fase, que é experimentar a paz de Deus. João 14, 27, deixe-lhe a paz, a minha paz lhes dou. Vamos tocar uma música do Resgate depois aí, André, que fala desse versículo aqui. Não a dou como o mundo a dá, não se perturbem os seus corações, não tenham medo. Irmãos, essa paz interior agora é um presente de Jesus. Chega para nós como esse fruto do Espírito, e nós vamos sentir essa paz na proporção que nós deixarmos a nossa vida ser controlada pelo Espírito Santo que habita em nós. Ah, Leandro, mas como é que eu posso experimentar essa paz interior em todos os momentos, de todas as formas? Porque hoje a gente vive, irmãos, eu acho que a gente vive 90%, se não for 98%, 99%,
momentos de ansiedade, de crise, de problemas, de aflições. A pergunta aqui está no passado, mas eu vou fazer no presente. Quantos de nós estão aqui, não precisa nem levantar a mão, tá bom? Quantos de nós aqui estamos angustiados, estamos ansiosos por algum problema de saúde, porque tem alguma conta para pagar, boleto, ou porque tem algum conflito com alguém? Quantos de nós? Como a gente sobrevive? Como a gente sobrevive? Passando mais tempo nesse estado de conflito, de dificuldade, de ansiedade, do que em paz. Como a gente experimenta essa paz interior em todos os momentos das nossas vidas, em todas as formas. E aí, irmãos, Paulo dá a dica para nós em Filipenses 4, 6 e 7. Ele diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Não andem ansiosos. Muitos de nós andam uma vida de pura ansiedade, vivendo em ondas de preocupação em preocupação. Irmãos, é fato que nós não podemos apenas decidir não ficar ansiosos. É um fato isso. E de repente eu decido não ficar ansioso agora, e vem uma paz. Não existe uma chave, irmãos, não existe um interruptor que a gente aperta. Não é assim que funciona. Nós vamos viver uma vida que muitas vezes a gente não vai conseguir se entregar tranquilidade. A gente pode até tomar um Rivotril, encher a cara, pode sair de férias, mas tudo isso é paliativo, irmãos. Porque se a ansiedade não estiver resolvida dentro de nós, qualquer alívio vai ser temporário. Ah, tá bom, Leandro, como eu resolvo isso? E aí, irmãos, tem algo que a gente conhece, que deveria praticar muito mais, como é o conselho de Tessalonicenses. O caminho para essa paz, irmãos, passa pela oração. E a palavra oração traz para nós uma ideia de que a gente precisa ser específico nos nossos desejos, nas nossas necessidades e nos nossos problemas. É para dizer exatamente para Deus, é para despejar nele aquilo que nos aflige. E muitas vezes, irmãos, falar com educação. Muitas vezes a gente vai bater no peito, com aquele homem que estava lá e falando: Deus, tem misericórdia de mim. Muitas vezes a gente vai suplicar, muitas vezes a gente vai implorar, a gente vai chorar, a gente vai se ajoelhar, rosto em terra, o que for. Morar com intensidade proporcional à nossa ansiedade, à nossa tristeza, à nossa decepção, à nossa necessidade, à nossa angústia. É levar sim o nosso coração diante de Deus, que é o nosso Pai, está disposto a nos ouvir e nos ajudar. Só que aí, irmãos, a gente não pode esquecer, quando a gente orar, não podemos correr o risco de contrapartida de sermos ingratos, de pedir, de despejar, de suplicar. Imagina ter uma atitude, irmãos, de gratidão pelo que Deus já fez por nós. E a coisa mais importante que Ele já fez por nós é ter enviado Seu Filho para que nós tivéssemos paz com Deus. Se a gente viver uma vida maluca de 100% de aflição, de loucura e tudo mais, Leandro, eu não consigo ter paz em Deus, eu não consigo. Eu leio Filipenses, eu jejuo, eu oro, eu coloco as minhas situações, eu agradeço, eu faço tudo, eu não consigo ter paz em Deus. Agradeça pela paz com Deus. Agradeça pelo que você tem, eternidade
salvação. Nós podemos chegar no trono da graça com o braço cheio de cuidados, de preocupações, nós podemos entregar todas as coisas a Deus, e eu creio, e você pode crer, que em tudo isso apresentado, a paz dele, essa paz vai inundar as nossas vidas. Mas ainda assim, se der tudo errado, a gente pode agradecer, ter paz com Deus. Essa paz, ela ultrapassa todo entendimento. Ela vai muito além do que a gente pode pedir, imaginar. Nossa mente não consegue nem imaginar que tipo de paz é essa, porque é sobrenatural, é inexplicável. Se você hoje consegue explicar por que você tem paz, Leandro, eu não tenho paz. Eu te falo, por quê? Se você conseguir explicar porque você faz, não, porque está tudo bem em casa, está tudo bem no trabalho, que as coisas vão bem, porque minha conta bancária está cheia, porque as contas estão pagas, porque temos saúde, porque os filhos cresceram, porque etc, etc. Se você pode explicar, sinto dizer para você que isso não é a paz de Deus. É uma paz situacional. Aí eu te pergunto, se essas coisas forem por água abaixo? Porque são coisas com base nas nossas conquistas, nos nossos méritos. Em alguns casos pode ser sorte, em outros casos pode ser uma boa fase. Mas a paz de Deus vai muito além disso. Não é só algo para o presente, uma segurança para o presente, mas é uma esperança para o futuro. Jesus fala em Mateus 6,25, e depois no 33 a 34, não se preocupem com as próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com os corpos, quanto ao que vestir. Não é uma vida mais importante que a comida, o corpo mais importante do que a roupa. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Deus cuida de você. Quer ter essa paz de Deus? Interrogação. Primeiro, não se preocupe com nada. Mas se você está preocupado, apresente as suas queixas, os seus pedidos a Deus. Busque o reino de Deus. Não viva na expectativa das resoluções terrenas. Confie, busque, ore, suplique. Espere o livramento de Deus, pois a paz sobrenatural dele virá, para que você não viva cheio de preocupação e ansiedade. Busque, ore. Quanto mais orar, mais certeza, mais proximidade de Deus. E aí não tenho dúvidas que a bondade e a fidelidade dele vai cuidar de nós, porque estaremos nas mãos de Deus. É o melhor lugar para nós estarmos. Terceira e última coisa é que se eu tenho paz com Deus, problema resolvido no meu relacionamento com Deus, se eu tenho paz em Deus, não importa o que o mundo diga, não importa o que aconteça, eu creio em Deus e Ele cuida de mim. Coisa desce agora então, vertical, eu com Deus, eu comigo mesmo, e agora paz com outros. Nós somos chamados a viver paz com os outros. Em Mateus 5,9 tem uma bem-aventurança que fala sobre isso. Bem-aventurados, e bem-aventurados é mais que felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E nós podemos traduzir, trocar aqui o sinônimo de pacificadores, a gente pode usar como agentes da paz. E aí eu faço uma pergunta para você: você é agente da paz ou da guerra? Porque é preciso, irmãos, um esforço para a gente não ter conflito. É preciso um esforço para a gente pôr fim aos conflitos.
E quando nós trabalhamos para impedir contendas e conflitos, muitas vezes para fazer um monte de coisa que Jesus já ensinou para nós, irmãos, eu não preciso estar aqui repetindo, mas ele fala sobre dar outra face, nada mais é do que fugir de conflitos. Ele fala para andar mais uma milha, uma série de coisas. Quando nós fazemos isso, irmãos, nós estamos fazendo o que Deus espera que a gente faça. Romanos 14:19, Paulo fala o seguinte: por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e edificação mútua. Esforcemo-nos. Eu tenho paz com Deus, eu tenho paz em Deus, mas paz com meu irmão, eu não quero ele longe de mim. Quando os relacionamentos estão fora de sincronia, irmãos, a gente precisa agir para tornar isso correto, para que haja paz, porque nós fomos chamados para ser esses agentes da paz, para sermos esses pacificadores. E se o Espírito está em nós, e se o fruto do Espírito é uma realidade de nós, nós precisamos estar atentos, vigilantes quanto a mantermos a paz nos nossos relacionamentos. E nós sabemos, irmãos, que o diabo muitas vezes tem costas largas, né? Mas nós sabemos que Satanás gosta sim de dividir, gosta de criar conflitos. Muitas vezes a gente gosta também, né? Mas a gente sabe que a unidade é um negócio que não é legal. O negócio é ter guerra, o negócio é ter conflito, o negócio é ter divisão. Eu peguei alguns exemplos aqui de uma igreja do Brooklyn, lá em Nova York, Tabernáculo do Brooklyn, onde o pastor lá, um cara chamado Jim Cymbala, diz o seguinte: o Espírito Santo é uma pomba que voa, vai embora quando há divisão. E é interessante que essa igreja, uma igreja grande, maravilhosa, conhecida por causa da música, coral. Essa igreja criou algumas regras. A primeira delas, esse coral é muito famoso, é muito lindo, já ganhou vários prêmios. É um privilégio ir lá, ver, ouvir. Fazer parte então é um negócio muito importante. Mas se as pessoas que fazem parte do coral, existe uma regra. Se a primeira vez que alguém que faz parte do coral falar mal do outro membro do coral, ele é convidado a se retirar da coral. Falou mal do outro membro? Abraço para você. Durante as aulas para ser membro dessa igreja, o mesmo pastor, o Jim Cymbala, desafia os membros, aqueles homens, a usar uma estratégia simples, que é o que eu e você podemos usar. No momento em que você ouve alguém falar algo ruim sobre alguém, você interrompe essa pessoa e diz: ei, você já conversou com essa pessoa? Você já foi lá resolver o problema? Se você não foi, vá lá, resolva você e ela. E aí ele não está inventando nada, irmãos, ele só está falando que Jesus já disse: ei, você tem problema com teu irmão, vai lá, antes de trazer a tua oferta, vai e resolve. E se o teu irmão não resolver, não aceitar a resolução, o perdão, o que for que seja, você leva uma testemunha. E se então você e a testemunha não, de alguma maneira, tocar naquele coração, você traz para a igreja, para que isso seja tratado dentro da igreja. O conselho de Paulo para nós em Efésios 4:29 é que nenhuma palavra torpe saia da nossa boca, mas só saia da nossa boca aquilo que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. A gente devia pegar esse versículo, irmãos, tatuar e usar ele como medida para todos os nossos relacionamentos, irmãos. Que só saia da nossa boca algo que possa edificar o nosso cônjuge, que só saia da nossa boca algo que possa edificar os nossos filhos, que só saia da nossa boca algo que possa edificar os nossos amigos, os nossos pais, os nossos familiares. Mas se ainda assim você tiver um conflito de alguém, irmão, com alguém, a Bíblia nos ensina para você não esperar
ele que eu vou esperar, ele vai me procurar, não, deixa pra lá, eu não quero contato. Mateus 5, 23 e 24 foi o que eu disse. Jesus fala: se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, tiver algo contra alguém, vai, deixa a sua oferta ali, se reconcilie com o seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Leandro, mas essa pessoa tem algo contra mim. O problema é dele, ele é melindroso, ele é problemático, ele que arruma confusão com todo mundo. Jesus em Mateus 18:15 fala: se seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre o erro, e se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Irmãos, nós precisamos nos esforçar hoje e amanhã, nossa vida inteira, para sermos chamados, porque somos chamados a sermos pacificadores, agentes da paz. Paz com Deus, paz em Deus, paz com os outros. E a coisa mais importante para nós essa manhã é que a gente possa fazer as pazes. Seja as pazes com Deus, seja a paz com o entendimento das nossas ansiedades e depositar todas as coisas diante dele, ou seja, com os outros. E essa paz é o que vai acontecer quando a gente reconhecer a paz com Deus. Vai acontecer quando a gente reconhecer os nossos pecados, crer que Jesus morreu por nós, receber isso pela fé. Perante Deus, irmãos, existe paz quando a gente reconhece isso. Porque grande parte do nosso conflito com Deus é achar que Deus nos deve alguma coisa. De alguma maneira estamos sendo injustiçados por causa da vida. Quando nós olhamos o nosso pecado, e quando nós olhamos o nosso destino sem a cruz, irmãos, isso é importante. Tente olhar a sua vida sem a cruz e veja para onde você vai. Mas quando nós olhamos o sacrifício de Cristo por nós seremos agradecidos e gratos, porque temos paz com Deus. Do outro lado, irmãos, a gente deve identificar o que está preocupando a gente agora e levar a Deus na oração. Não se apega a essas coisas, não foque na circunstância, mas em Deus. Apresente a Deus para que você experimente uma paz que está além de qualquer coisa que a gente possa fabricar por conta própria. Ore, livre-se da ansiedade, coloque tudo diante de Deus. Quero terminar lendo Filipenses 4, 6 e 7, diz assim: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Vamos orar? Feche os olhos. Talvez você esteja passando por um momento de muito conflito, talvez haja muitas ansiedades, talvez haja uma incerteza se você realmente tem paz com Deus. Talvez você tenha muitas situações onde falta paz em Deus por conta das situações, ou pode ser até que você tenha problemas de paz com outros irmãos. Eu quero que você se coloque diante de Deus agora. Te convido a fazer isso com os olhos fechados, e você pode orar. Fomos aconselhados nessa manhã a orar, a nos colocarmos diante de Deus. Talvez você já tenha orado várias vezes por essas coisas, mas eu te convido a fazer isso mais uma vez nessa manhã, para que você possa receber a oferta da cruz e ter sim paz com Deus, para que possamos deixar que o Espírito Santo possa ser rei das nossas vidas. Cristo, Deus, o Espírito que habita em nós, possa nos guiar e nos mover, que o fruto do Espírito seja uma realidade em nós, que por conta desse entendimento a gente possa ter paz com os outros, agentes da paz, pacificadores. Senhor Deus,